Vamos assim, ok? Ok. Bom, os benefícios, múltiplos benefícios, obrigada, amor. Os múltiplos benefícios do coaching, né? Nesse mundo VUCA, nesse mundo que nós estamos nesse momento, que é um mundo realmente volátil, um mundo incerto, um mundo complexo e ambíguo, né? Então, os cenários eles apresentam mudanças constantes. E aí? E o que fazer nesse cenário que é volátil, que é incerto, que é complexo, que tem a complexidade das mudanças de uma forma tão constante, principalmente para nós aqui do Brasil, que isso tem gerado nos últimos anos, ou seja, há um marco na nossa vida, né, desde 2020, e esse marco de pós-pandemia tem sido cada vez mais esse cenário inconstante, essas mudanças de uma forma constante, essas incertezas acontecendo, e o que podemos, então, pensar e fazer nesse momento? São questionamentos que nós, como treinadores, como coaches, como empreendedores, como empresários, como pessoas e também como clientes e consumidores, nos fazemos de uma forma constante. Quanto de planejamento nós podemos fazer, quanto nós teremos a certeza desses planejamentos? Aí que ficam esses questionamentos e o que a gente então, né, nesse mundo buscamos? A questão parece que muitas pessoas e às vezes até mesmo eu me coloco às vezes nesse cenário. Será que não existiria se existisse uma mágica, algo que nós pudéssemos do tipo dormir e acordar e já estar tudo muito mais tranquilo? E não existe isso, né? Não existe uma solução mágica. O que existe é um trabalho realmente, um trabalho árduo, um trabalho que precisa ser feito, pensado, com pormenores. Então, vamos ver o mercado, né? A solução, às vezes, é o que nós vemos no nosso mercado aqui, que as pessoas, muitas pessoas e muitas empresas, elas querem oferecer soluções mágicas. Soluções do tipo, você precisa, se não está dando certo o teu negócio, você não está tendo o resultado que você busca, você precisa, não entendi. Você precisa, então, de tecnologia. A tecnologia que está faltando. Uma tecnologia avançada. E aí, outras vezes, o que escutamos você precisa buscar mais inteligência artificial porque agora é a hora da inteligência artificial. É claro que nós sabemos que isso é necessário. Ou, a solução para tudo isso está na consultoria, está nas mentorias, está no marketing digital. Aqui no Brasil, né, Maurílio, nós vemos de uma forma muito constante esse olhar para o marketing digital. E eu me lembro muito bem quando eu trabalhei numa empresa, né? Talvez não está no meu currículo, mas eu já fui contadora também. E eu trabalhei numa empresa e lá em algumas empresas já, né, antes de vir para a área de treinamento, antes de vir para a área de psicologia, da psicologia em si. E o que a gente via? Né? Alguns exemplos assim dentro da empresa, que às vezes chegava um consultor. Então, o diretor da empresa, o dono, o CEO da empresa, ele dizia: olha, o que a gente precisa de uma consultoria? Por mais que nós disséssemos que os processos precisariam ser mudados, algumas questões ser mudadas, não. Um consultor vai resolver o nosso problema. E sim, aparentemente ele até resolvia, porém, enquanto ele estava dentro da empresa, dando aquele processo de consultoria. E quando o consultor ia embora, que finalizava o contrato, eis que se voltava todas as questões novamente. Por quê? Porque não havia tido uma mudança de mentalidade. Não havia tido naquele momento um conhecimento, um desenvolver do conhecimento. E aí, então, as coisas se truncavam, as coisas se amarravam. Então, parece que essa busca por uma solução, parece que existe algo que vai solucionar de uma hora para outra as nossas questões, os nossos problemas dentro da empresa, os negócios que estão travados, tudo isso, né, que é apresentado hoje no mercado e que nós apresentamos também,
não é a única solução, não existe uma única solução, mas um processo de soluções. E a pergunta é, talvez seria, que a gente pode fazer às vezes, qual é o caminho que eu devo seguir? Eu pergunto para vocês também, qual é o caminho? Né? Existe, será, algum senso que comprove que um ou o outro é a melhor solução? Qual decisão tomar numa situação de volatilidade, de mudança constante? Então, essas constantes mudanças e rápidas do mercado, elas pedem também atitudes ágeis, de pensamento ágil. Né? Um exemplo são as demandas, por exemplo, de compras, que elas se modificam de uma forma muito rápida. O mercado hoje, nós temos acesso a tecnologias, a informações, que chega a ser bombardeado, né? Nós chegamos a ser bombardeado constantemente por conta de toda essa busca para estar no mercado, dos concorrentes, dos fornecedores, enfim. Hoje, se a gente fala perto do celular, não precisa muita coisa, porque para que você faça pesquisas, porque daqui a pouco você já vai receber, a hora que você abre o computador ou abre o seu celular, seja no Google, seja no Instagram, seja numa rede social, já tem ali oferecendo aquilo que você estava falando, sem nem mesmo ter feito uma pesquisa. E por que isso? Justamente porque todas essas redes sociais, toda a internet, de uma forma globalizada, é claro, estão o quê? Em busca de todo o padrão de comportamento. Eles estão captando e captam o nosso padrão de comportamento. Como é que nós compramos? Como é que nós... quais são as coisas que nós pesquisamos? Quais são as pesquisas mais que nós fazemos nas redes sociais? Qual é o tipo de filme, né? Você entra na Netflix, chega lá na Netflix, você já tem lá, ó, de acordo com a tua busca, eis aqui os filmes, as séries apresentadas para você. Ou seja, eles já te dão de bandeja, né? De acordo com o teu comportamento, com o teu gosto, assim como, por exemplo, dentro do Spotify também, o teu gosto musical está ali toda à tua disposição. E essa grande quantidade de informação que nós somos bombardeados constantemente no dia a dia, ela vai criando cada vez mais em nós uma necessidade de conexão, de buscar esse diferente. E talvez aí está, eu não sei, eu fico me questionando até, será que talvez aí não esteja a nossa essa volatilidade, essa mudança constante, porque nós, de alguma forma, provocamos isso também no mercado. Não sei se isso faz sentido para vocês. Né? Isso gera o quê? Porque isso, psicologicamente falando agora, isso gera em nós o quê? Né? Cada vez que você vai buscar essa mudança constante, essa busca por encontrar uma solução mágica, por encontrar uma solução que vai resolver o problema do teu negócio, que vai resolver a tua questão financeira, que vai resolver o teu relacionamento. Então, parece que tem algo ali que vai resolver. Isso vai gerando neurologicamente uma necessidade, ou seja, de cada vez mais experimentar dessa busca. Não sei se eu me faço ser compreendida, mas há essa dependência, nós vamos buscando essa solução, a cada vez mais que eu busco essa solução e que me é apresentado, nesse momento, gera no nosso cérebro uns neuroquímicos, alguns neuroquímicos são liberados, como, por exemplo, a adrenalina, a dopamina, e há um certo causando daí, né, uma certa dependência para cada vez mais ir buscar isso e buscar por essas conexões, buscar por essas respostas e, claro, como a gente pensa de uma forma sistêmica, isso também vai fazer com que as empresas, com que né, a inteligência artificial, ou seja, todas essas pessoas envolvidas em dar uma solução para o consumidor, faça o quê? Busque cada vez mais também coisas diferentes. E aí a gente tem uma gama de opções a nosso favor. Então, será que é necessário, é mais difícil você escolher quando você tem mais opções? Com certeza. Com certeza é muito mais difícil. Com certeza é muito mais difícil nós irmos nessa constante, cada vez mais, que eu busco essas mudanças,
né, a constante e rápida mudança do mercado pedem também o quê? Atitudes mais ágeis. Eu preciso ter mais agilidade para mudar. E cada vez mais, então, isso vai virando como que uma roda, um círculo de busca constante para encontrar essas soluções, para ter uma mudança rápida, uma atitude, tomar uma atitude mais rápida. E por que a gente precisa, então, pensando nisso, né, levar em consideração isso, né, essa questão dessa mudança, dessa volatilidade que o mundo hoje passa, justamente para saber onde é que nós vamos chegar com tudo isso. Qual é o resultado que nós vamos obter diante de um objetivo que você traçou, diante até mesmo de uma busca que você faz. E por que os consumidores, eles são o quê? Nós somos pessoas, as empresas, e o que tem por trás das empresas são as pessoas. O que tem ali nas empresas são cargos de lideranças, os líderes que comandam essas empresas e que estão ali, pessoas nos setores operacionais e que estão levando todo o nosso mundo do negócios para frente. Então, precisamos, nesse momento, olhar para que são pessoas que estão por trás de tudo isso. Dessa mudança constante no mundo, são pessoas que estão provocando essa mudança. Somos nós que provocamos essa mudança. Então, quanto mais nós olharmos para esse o pensamento, olharmos para nosso modo de pensar, para os nossos comportamentos, se realmente eles estão direcionados para aquilo que eu quero, para aquilo que você deseja, para onde realmente a empresa quer caminhar, com certeza as decisões serão mais assertivas. As mudanças rápidas, elas exigem atitudes rápidas. E para isso você precisa então o quê? Desenvolver o teu pensamento. Algumas questões que nós vamos pensando nesse momento, vai fazendo com que cada vez mais as mudanças elas vão produzindo o quê? Também incertezas, porque se eu tenho muitas opções, para eu escolher essas opções, uma delas, eu vou ter dúvidas. E qual é a dificuldade na tomada de uma decisão? Justamente o querer controlar o resultado, o medo de escolher errado. E você não tem, quando nós pensamos assim, nesse sentido de empresa, de um cenário volátil, de um mundo volátil, você não tem escolhas, ou você tem escolhas, ou você vai precisar o quê? Só um minutinho. Não está mudando o slide? Não. Deixa eu perguntar, Maurílio, para vocês não está mudando o slide aí? Não, está no primeiro. Nossa! O que será que está acontecendo aqui, hein? Ó, vamos conversando. Então, acho que eu vou parar de partilhar o slide, porque eu acredito que talvez vai ficar melhor. Se você sair e tentar partilhar, por exemplo, o segundo, será que ele desemperra? Pode ser? Sair e vou entrar novamente. Vamos lá. Mudou. Mudou? Está no terceiro. Busca por uma solução mágica, é isso? Isso, tem uma varinha. Isso. Mudou agora? Não, continua na cartola. Ah! Gente, aqui no meu está mudando. Será que o que acontece? Alguma configuração do slide? Bem, vamos continuar, né? Continuemos assim. E às vezes nós não vamos encontrar como estão os meus slides, por exemplo, hoje, parados, né? O mundo não para nós tomarmos uma decisão. O mercado ele não vai parar para que você possa tomar uma decisão. As mudanças elas produzem, né, cada vez mais incertezas. E se você não tem escolhas, você vai precisar acompanhar esse processo de mudança.
e acompanhar esse processo de mudança, ou você vai se sentir, então, se você não acompanha, você vai ficar estacionado. Estacionado, você pode o quê? Até mesmo desaparecer do mercado. E se você desaparece do mercado, o que vai ser de você, né? Então, isso não vale a pena para as empresas, mas também na questão pessoal, no nosso pessoal. Seja você, qual ramo de atividade você tiver, seja você um empreendedor, seja você um prestador de serviço ou um colaborador dentro de uma empresa. E se você tiver, então, a ferramenta certa, que vai te ajudar a tomar essa decisão mais assertiva, com certeza, né, os seus riscos, ou seja, essa incerteza, ela será muito menor. Essa incerteza, ela não vai desaparecer. Por quê? Nós convivemos com uma incerteza todos os dias, porque nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Por exemplo, programei todos esses slides para que eles pudessem passar de uma forma eficiente. E aqui agora chega, ele trava aqui no meu computador. Para mim está aparecendo a tela normal, e para vocês não. Então, como lidar, por exemplo, numa situação onde não sai de acordo com o que eu quero, não sai de acordo com o que eu desejo? Como eu ter essa flexibilidade para acompanhar tudo isso? E aí entra, então, os benefícios do coaching. Como eu estava dizendo, num cenário que é volátil, que é incerto, com certeza ele vai apresentar uma complexidade. Essa complexidade por quê? Porque vai existir uma gama de fatores englobado nas discussões. Há desde questões culturais, desde os locais, a direção que o mercado vai seguir, a questão de crenças, de valores de cada pessoa envolvida nesse mercado ou nesse espaço, como, por exemplo, aqui nós estamos num espaço com algumas pessoas, cada um pensando de uma forma diferente da outra. Cada um, às vezes, preocupado e pensando, por que será que esse computador não está travado? O que está acontecendo? Mas se nós deixarmos o diálogo interno tomar conta da nossa mente e não tivermos ali a capacidade de focarmos realmente no desejo que nós trazemos, as coisas elas começam a ficar mais e mais complexas. Então, exige, claro, que no mundo volátil, no mundo incerto, ele vai exigir, e complexo, ele vai exigir muito mais conhecimento de estratégias diferentes e para que você possa conseguir o resultado que você deseja. Então, essa exigência, né, constante, ela de pensar de uma forma sistêmica, para quê? Para que tudo influencia no resultado. Tudo que eu faço, saber que tudo que eu faço, tudo que eu falo tem uma consequência. E se você faz isso, esse processo de pensar de uma forma sistêmica, em cada tomada de decisão, em cada situação que você vai fazer, você é muito mais assertivo ao final. Faz sentido isso? Humberto, Didi, o Didi diz ali, sempre achando uma solução e não uma desculpa. Sim, justamente, Didi, é bem isso, né? Porque nós precisamos o quê? Focar na solução, numa solução. Se eu estou num problema, numa situação de problema, e de repente aquilo ali não uma vez eu já estava, até para comentar isso, buscar uma solução, né? Comentando, eu estava numa palestra, e foi num congresso no México até, e na palestra, de repente, começamos a palestra, lá pelos 10 minutos de palestra, ah, nós não tínhamos muito tempo, eram 25 minutos, 25 a 30 minutos, o Data Show apagou, não funcionou mais. Não sei se você lembra disso, Maurílio, você estava lá. Ele simplesmente apagou, e aí tá, o pessoal fez, e agora, né? Eu disse, vocês precisam, né, das figuras que eu vou estar apresentando, que eu preparei para apresentar para vocês, né, no meu portunhol, e as pessoas disseram assim para mim, não, né, não necessitamos. Então, agora vamos falar. E assim foi. Então, eu tinha ali, claro, uma sequência do que eu estava falando, né, óbvio. Então, fomos conversar. E quando você
E alguns outros momentos, eu me recordo também aqui agora, é, de uma de um processo que nós fomos fazer com várias pessoas foram convidadas, isso dentro da foi na pandemia. Então uma empresa, ela disparou todos os e-mails e disse, olha, mandou resultado para nós, para mim e para mais 10 pessoas que nós estávamos ali esperando, porque nós íamos prestar um trabalho para a comunidade, um trabalho de processos de coaching. E foi muito interessante porque as pessoas que estávamos esperando 1.500 convidados, então eu ia explanar uma fala, justamente falando um pouco também do mundo VUCA, do que nossos pensamentos naquele momento, as nossas crenças, iam fazer uma grande diferença. E os e-mails dessa empresa não foram disparados para os convidados, para os clientes. Ou seja, não apareceu ninguém além de 10 dos 10 profissionais que estavam ali esperando os clientes. Nós íamos prestar um trabalho totalmente voluntário nessa época da pandemia. E aí, o que fazer nesse momento? Parar ou continuar? É claro, continuar, apesar das situações, apesar das dificuldades que vão aparecendo pelo caminho. E o que faz com que a gente faça dessa forma? Justamente os processos, ou seja, você ter uma mentalidade focado no resultado, uma mentalidade focado na solução e uma flexibilidade para você lidar com as intempéries, com as mudanças do dia a dia. Então, isso faz muito, não sei se isso faz sentido para vocês, mas dentro de toda essa volatilidade do mundo incerto, da complexidade, nós podemos perceber que a gente vai ter que lidar com o quê? Com ambiguidade. E viver no cenário ambíguo é inevitável. Onde, se por um lado eu tenho muita informação que pode dar um up, né? Um up de estratégia, te levar a agir de uma forma muito mais assertiva. Informações demais e mal geridas também podem confundir, podem levar a essa ambiguidade, tornar o cenário que propenso muito a maiores erros e a maiores frustrações e fracassos nos resultados. Então, como tudo é muito incerto e complexo, não há como prever se vai dar certo ou não. Não há como prever se a tecnologia, a conexão da internet, vai realmente funcionar naquele momento. Eu me lembro que há um tempo, durante a pandemia, então nossos processos, nossos treinamentos foram vários deles, né, a grande maioria de forma online. Só depois que começou a liberar por aqui, nós começamos a voltar para o presencial. Então, nesse momento, o que acontecia? Um aluno estava lá, ótima conexão, de repente, um temporal, uma chuva, que não está sob nosso controle, que acontecia naquela região, ele perdia a conexão. Perdendo a conexão, ele perdia a aula. E também, às vezes, aconteceu conosco, nós mudamos 3 vezes a nossa internet por uma conexão muito maior, e, de repente, um belo dia, eis que não tinha conexão. E fazer o quê? Não há o que fazer. Há situações que não tem aquilo que nos foge do controle, não há como você pode diminuir a quantidade de risco, mas não o controle da situação não cabe a você. O que você pode controlar, aí sim. Agora, o que te foge do controle não há como você controlar. É óbvio, né? Parece uma redundância, e é uma redundância que eu estou dizendo. Então nós precisamos estar muito atentos, o quê? Naquilo que realmente é o seu foco, naquilo que realmente você deseja, e naquilo que realmente faz com que você caminhe para frente. E quando mais você pensa, né, como então posso lidar com todo esse cenário? Né? Vocês estão aqui ouvindo já palestras, conversações desde segunda-feira, desde segunda, desde lunes e até hoje. Como lidar com isso? Estando preparado. Né? E o coach, ele é uma ferramenta que realmente ele traz múltiplos benefícios para que você possa lidar
com toda essa mudança, com toda essa incerteza que existe no mundo e que não vai mudar esse mundo VUCA que nós vivemos. Muito pelo contrário, a tendência é aumentar, porque nós vivemos uma geração de muita rapidez, uma geração que aperta o botão e ele quer, daqui de 5 minutos, que traga que o fast food vai chegar na porta. Eu faço um pedido pela internet, daqui a pouco a comida está pronta. Se demora 20, 30 minutos, isso começa o quê? As pessoas começam a se incomodar. Então, há um treinamento, né, vamos dizer assim, um treinamento mental para que talvez isso aconteça. São questionamentos que nós podemos nos fazer. O que eu posso fazer nesse momento para amenizar esses riscos, para amenizar tudo isso que não é tão bom assim? E também olhar dentro desse cenário e perceber as oportunidades. Todas as oportunidades que surgem, elas vêm a partir de uma necessidade. Então, quais são as necessidades que nós podemos enxergar nesse mundo VUCA? E aí o coach nos ajuda a encontrar essas soluções, os benefícios que ele nos traz, né? Por exemplo, eu tenho um exemplo em casa do meu filho, e peço licença para falar desse exemplo dele. Ele tem uma empresa de camisetas online, e ele precisa de dinheiro para fazer um lançamento maior, né, de uma coleção que ele espera fazer no próximo ano. E aí ele falou assim, mãe, o que eu posso fazer? Falei, vamos lá. E aí, claro, ele é formado em coaching também, e fui fazendo coaching com ele, e ele pensando, não encontrava uma solução, de repente, aí fizemos uma pergunta, é claro, dentro da nossa conversação, assim, então o que ele gostava de fazer e que ele fazia muito bem, e que ele podia aumentar, já que dentro do trabalho que ele estava fazendo, dentro das vendas, da capacidade de venda dele dentro da empresa de camisetas, ele já tinha chegado no limite. Então, ele precisaria de um aporte de dinheiro. E quem poderia dar esse aporte de dinheiro? Eu disse para ele, eu não vou dar esse aporte de dinheiro que você precisa para fazer o investimento que você necessita. Então, o que você pode fazer? É claro, já forçando também aí ele a encontrar uma solução. E ele encontrou uma solução. Ele é muito inteligente. E ele encontrou uma solução. Qual foi a solução que ele encontrou? Ele é muito bom de vídeos, de fazer vídeos, de criar reels. Então, ele é muito rápido na internet, né, nas redes sociais. E ele já sabia, já fazia cursos de marketing digital. E agora, então, ele abriu uma outra empresa, a Seven Filmes, ou seja, uma empresa que grava filmes. E ele já tem assim, uma gama de clientes agora e que está tendo aportes para suprir a necessidade da outra empresa. Então, veja só, surgiu uma necessidade, aí está uma oportunidade. Aí, às vezes, quando nós não temos a mentalidade de coaching, não olhamos para os benefícios que nós temos à nossa volta, nas ferramentas que nós temos à nossa volta, à nossa disposição, e que é preciso somente você acessar essas ferramentas, a mente parece que bloqueia. É como se você chegasse no limite e ali não tem mais uma solução. E aí é necessário e é válido você fazer os questionamentos, porque através das perguntas, através dos questionamentos, você vai tomando uma consciência e vai ampliando a sua mentalidade. E ao ampliar a sua mentalidade, né, um outro benefício que o coach nos traz? Essa performance de produtividade melhorada, ou seja, ela vai revelando em nós o que é de melhor que temos em nós. O que é de melhor que tem no indivíduo. Se você está dentro de uma empresa e de repente você chega ali, tem uma situação de limite e que parece que não existe uma saída, através da mentalidade do desenvolvimento do coaching, você consegue extrair, né, extrair desse seu colaborador, extrair através de perguntas, através de ferramentas, das ferramentas certas, realmente o que ele precisa para encontrar essa solução. E é o interessante que você começa a desenvolver cada vez mais a sua equipe. Diferente, por exemplo, de uma consultoria, diferente de uma aula que você vai lá, de um treinamento que você vai lá
e ensina a pessoa a fazer. O coaching ele vai fazer com que as pessoas elas extraiam aquilo que é de melhor dentro dela e o que ela pode fazer mais para encontrar um resultado, para melhorar isso que ela já, da forma como ela já está, mas para visualizando e vislumbrando um resultado diferente. Então, o que mais pode fazer o coach conosco, né? Esse aprendizado que ele é melhorado, ou seja, o coach ele nos ensina vias rápidas, né? Rápidas de aprendizado. Você tem uma performance na hora de você ensinar, de você aprender de uma forma muito eficaz, muito efetiva, justamente porque também você vai começar a melhorar a teus relacionamentos, melhorando os seus relacionamentos, você começa a melhorar também a sua qualidade de vida dos indivíduos dentro da empresa como fora dela. Então, essa performance, essa produtividade, ela é melhorada de uma forma significativa e é um dos benefícios que o coach nos traz. Outro benefício que a gente pode pensar, né? O que o coach pode trazer desse mundo VUCA que nós vivemos, que nós estamos inseridos? Respostas de emergências mais rápidas e eficientes. Então, se é um mundo volátil, de mudança rápida, num mundo incerto, que é complexo, ou seja, o que eu posso trazer? Se o coach me ensina a pensar de uma forma mais rápida e encontrar uma solução mais eficiente, com certeza, a empresa que tem instalada dentro com seus líderes, com seus colaboradores, uma mentalidade de coaching, vai fazer com que ela saia à frente dos outros, das outras empresas, dos seus concorrentes. E hoje, pelo menos na economia que nós vivemos no Brasil, qualquer percentual a mais no seu faturamento já faz uma grande diferença no seu resultado. O que mais pode trazer, né? Mais pode trazer dentro para nós nessa atmosfera que nós vivemos. Então, muitas organizações onde as pessoas elas não são valorizadas, elas não fazem o que é solicitado. Então, mesmo assim, ou seja, é como se fosse fazendo o mínimo possível. E desenvolvendo essa mentalidade do coaching, através de extrair o que é de melhor nas pessoas, de levar essas pessoas a encontrar verdadeira motivação do porquê elas fazem o que elas fazem, elas vão, com certeza, se tornar pessoas muito mais eficientes para trabalhar. E, claro, sem contar, né, a maior flexibilidade e adaptação a mudanças. A facilidade, por quê? Porque o coach ele vai fazer com que você transite em cenários diferentes, em perspectivas diferentes, em olhar em posições diferentes. Isso traz para você essa compreensão e responsabilidade de entregar um resultado. E que no futuro a exigência, né, por essa flexibilidade, cada vez mais ela vai aumentando, porque as mudanças são maiores e mais constantes e muito mais rápidas. Então, quanto mais flexível você for dentro de um sistema, mais poder de negociação, muito mais poder de resultado você tem nas mãos. Então, essa comunicação que nós vivemos de uma forma, né, global, essa incerteza econômica, essa instabilidade social, quanto mais você desenvolver essa flexibilidade e adaptação às suas mudanças, mais você vai sobreviver nesse mundo VUCA. Então, as empresas que sobreviverão, que sobrevivem, que estão sobrevivendo nesse mundo que a gente está vivendo aí, de mudança tão rápida e tão constante, são aquelas que realmente têm essa flexibilidade de se adaptar. Essa flexibilidade de adaptar produtos, essa flexibilidade de adaptar serviços, modos e formas de trabalhar, formas de você entregar diferente, né? E claro, né, também, com certeza, né, tudo isso não pode ser feito se você não tem uma equipe motivada. Se você não está motivado, se as pessoas à sua volta não estão motivadas. E como isso pode ser feito? E o coaching é um dos benefícios que o coaching nos ajuda a encontrar realmente essa motivação para fazer, para chegar lá. É interessante que tem um expert no comportamento, né,
de empresarial, comportamento humano, voltados para a empresa, o Grow, ele fala o seguinte, que as pessoas elas não fazem as coisas por dois motivos. Ou porque ela não quer, ou porque ela não sabe fazer. O não saber fazer tem a ver com capacidade, ou seja, se ela é capaz naquele momento para fazer ou não. Por exemplo, aqui, eu não tenho a capacidade de parar essa palestra agora e, de uma forma muito rápida, colocar todos os meus slides na tela. Então, eu estou fazendo da forma como eu estou conseguindo. Então, ou seja, é uma capacidade. Então, não tem uma capacidade ainda para fazer isso. Precisaria, né, aprofundar um pouco mais e continua com o meu slide travado por aí, né, Maurílio? Então, continua o slide travado. E eu já estou quase que no meu último slide aqui. Então, veja só. Gente, é muito interessante isso. Agora eu até me perdi aqui na minha. Ah, e aí, segundo o Grow também, ele diz o seguinte: então, ou as pessoas não fazem as coisas porque elas não querem. Então, ou porque não sabem fazer, ou porque não querem fazer. E não querer fazer está ligado a quê? A motivação. Se ela está motivada ou não para fazer. E até é muito interessante que ele ensina ele ensina o seguinte, que como é que eu sei se a pessoa ela não faz porque ela não sabe ou porque ela não quer fazer? E ele fala o seguinte, faça uma pergunta, o que é muito importante para essa pessoa? Então, ele usa aí, claro, perguntas de coach, de encontrar valores. O que é muito importante para essa pessoa? Aquilo que é mais importante na sua vida. E, claro, geralmente as pessoas respondem a família, né? Aqueles que têm filhos, os filhos e tal. E aí você vai fazer colocar essa pessoa contra a parede, do tipo, fazer algo realmente assim. Então, como seria? Imagine que chega uma lei, uma regra geral aqui na empresa ou onde você estiver, que se você não entregar esse produto ou esse serviço em determinado prazo, os teus filhos, tipo, falecerão, ou você perderá os seus filhos, não poderá ver nunca mais os seus filhos, ou aquilo que é muito importante para você, o que você me diz? E a pessoa, automaticamente, se ela não quer fazer, ela vai dizer assim: claro que eu vou dar um jeito de fazer. Então, aí, nesse momento, você descobre se a pessoa não quer ou se ela não sabe fazer. Então, muitas coisas nós não fazemos porque não temos a motivação necessária. Os colaboradores, eles não fazem porque não têm a motivação para fazer isso. E o coach, né, claro, da forma como nós trabalhamos, ele vem o quê? Descobrir e ajudar as pessoas a encontrarem essa motivação para fazer. Então, ou seja, o coach ajuda as pessoas a se automotivarem também. Então, você vai encontrar aquilo que é importante para você, aquilo que te faz realmente mover você. E é claro que também, aí, não menos importante, quando nós trabalhamos com coaching, quando nós temos uma mentalidade de coaching, você passa a viver dessa forma, porque é uma habilidade que você leva para a vida. Não é somente algo que um treinamento que você vai lá e faz sem ter uma transformação. Porque o coach tem você faz a metodologia de ensino, né? Fazendo, você passa a conhecer e conhecendo, fazendo, conhecendo, você passa também a mudar o seu ser, a sua forma de ser, a se transformar de alguma forma, né? Então, essa é o que eu traria para vocês hoje, né, dos benefícios que o coaching traz para a nossa vida, dentro desse mundo VUCA, que é volátil, que ele é incerto, que ele é complexo e que também é ambíguo. Então, e as perguntas o que eu posso, nesse momento, então, pensar de uma forma diferente? E o que mais eu posso fazer? E é tão interessante que, através de perguntas, por exemplo, uma pergunta que mais, eu tive uma experiência para fechar a minha fala aqui, só antes das perguntas, né? Que uma empresa, né, fez um contrato comigo e eu fiz uma pequena dinâmica onde as pessoas elas precisavam encontrar uma solução de melhorar uma brincadeira, de fazer de uma forma mais rápida, era uma brincadeira mais rápida e em menos tempo, mais rápida e de forma diferente. Então eu só perguntava o que mais.
E o que mais vocês podem fazer? E que forma diferente? Dessas duas perguntas, teve um líder que trabalhava na manutenção, que trabalha na manutenção dessa empresa, responsável pela oficina. Ele precisava encontrar uma solução para uma determinada peça, que eles trabalham com embalagens. E ele reuniu a equipe dele, de 15 colaboradores, e fez a mesma dinâmica. Só que ele falou: olha, nós vamos fazer essa dinâmica e eu quero que vocês pensem na peça que nós vamos precisar ter aqui. Se a gente consegue encontrar uma solução para esse problema que estava tendo na máquina. E, de repente, nesse que mais e que eu posso fazer de forma diferente, eles passaram um dia fazendo esses questionamentos. No dia seguinte, eles encontraram, então, uma solução e criaram uma peça, onde eles já tinham feito a cotação, que ela custava em torno de R$100 e poucos mil. Acho que isso em dólar dá o quê? Quantos $1.000, Maurílio? Não me recordo agora a quantidade, né? Ou seja, eles tiveram uma economia e eles fizeram a peça não custou $50 a peça para eles. Algo que era em torno de, deixa eu fazer uma conta rápida aqui, de torno de $20 mil saiu para a empresa por $50. Pelo simples fato de desenvolver uma pergunta. E é uma pergunta que nós utilizamos, né? São perguntas que nós utilizamos para encontrar soluções dentro de um processo de coaching. Né? O meu muito obrigada. Espero pelas perguntas e questionamentos. Muchas gracias, Luciane. Muy buena tu presentación. Muchas gracias. Gracias, Jessica. ¿Tienen alguna pregunta, duda que quieran hacerle a Luciane? Maurilio, si tú lo puedes traducir, por favor. Sí. Lo que me encantaría decir a todos, Luciane, gracias por haberme invitado. Estoy feliz que aún no estoy en el cielo y puedo participar. Gracias a todos. Luciana, parabéns. Muy lindo. Gracias, Iri. Abraço Tchau, tchau. muito forte. Uma pergunta. Como desenvolver a habilidade de se adaptar quando se encontra um mar de águas turbulentas? Bem, essa capacidade, desenvolver essa habilidade justamente é ensaiando cenários. Quanto mais eu me coloco em posições diferentes, em cenários diferentes, como poderia, por exemplo, pensar, vamos dar um exemplo para que eu possa exemplificar, ou seja, responder de uma forma mais congruente essa pergunta. Vamos pensar uma situação de um conflito de relacionamento. Um conflito de relacionamento. Se tem ali, como eu posso me adaptar a esse conflito, a essa situação? Primeiramente, esse conflito ele tem uma solução? De que forma eu posso pensar de uma forma diferente? Como eu posso me colocar no lugar do outro para tentar compreender de que forma que esse outro está pensando? Ensaiar possibilidades. Quando você pensa em mentores, por exemplo, né? Na palestra anterior, a Beth falava sobre mentores. Então, quando eu penso, se eu tenho um mentor A, o que ele faria no meu lugar? E o que o mentor B faria também no meu lugar se ele estivesse aqui? Qual seria a solução que ele traria? E eu posso ir ensaiando cenários e me colocando nesses cenários. E tendo uma congruência no resultado, é claro, chegando a um resultado, uma congruência nessa solução, e aplicar isso, então, a partir de uma visualização futura. Então, você vai ensaiando cenários futuros para que você possa encontrar a melhor resposta. E, claro, a decisão a ser tomada é a melhor resposta. Aqui vai incluir menos risco ou menor custo possível. Tá? Não sei se te respondo.